por incrível que pareça, ele foi assim um dia. Essa é uma das. Lógico, o YouTube ele foi se atualizando, né? Ele foi melhorando o seu layout, a sua interface, mas ele já foi assim e, e se olhando assim, olhando agora, parece que é algo bem simples, né? Não era assim um site muito Uhum. atrativo e as pessoas demoraram para entender o que era o YouTube, um lugar que você podia assistir vídeo e que você podia subir um vídeo seu. Então, mas também virou a potência que virou hoje, né? Mas eu não, ele começou, essa foi uma das interfaces dele, tem outras aqui também que a gente vai mostrar, mas é bem diferente, né, do que é hoje o YouTube. Completamente diferente. E além disso, né, ele começou praticamente como uma plataforma livre, né, que você podia colocar qualquer tipo de conteúdo, acho que como começo de qualquer plataforma, mas você podia colocar qualquer tipo de conteúdo. Então, eu lembro que eu não cheguei a pegar bem o começo do YouTube porque ele não era tão difundido, né? E no Brasil, acho que ele foi chegar muito tempo depois de quando ele já estava uma plataforma mais consolidada. E se encontrava de tudo, cara, desde vídeo de terrorista ou até tipo vídeo super pesado. A única coisa que, se eu não me engano, ele barrava era vídeo para maior de 18 anos, né? Fosse vídeo pornográfico, né? Basicamente. Isso aí ele sempre barrou. E, mas assim, vídeo pesado, vídeo de terrorista, enfim, de várias coisas pesadas assim tinha. No YouTube você podia assistir basicamente sem nenhuma restrição. E aí, com o tempo, né, ele foi evoluindo, depois ele foi comprado também pela Google, aí foi quando teve a grande mudança, né, nas diretrizes e tudo mais, que daí eles passaram a aceitar só assim, não aceitavam esses vídeos tão fortes, né, e aí ele virou o que virou, né, a potência que é, muito pelas pessoas que estão nele, né, até porque essa foi a grande premissa, né, dos criadores do YouTube era que qualquer pessoa pudesse colocar qualquer conteúdo, não importasse, e desde que ela tivesse uma câmera e tivesse alguma boa ideia, ela poderia colocar. Inclusive, eu acho que você deve ter aí, eu não sei se é um dos próximos, um dos próximos assuntos, mas o primeiro vídeo viral da história do YouTube era do Charlie, que era um garotinho, que era uma criancinha, sei lá, que devia ter 1, 2 anos de idade, que mordeu o dedinho do irmãozinho. E aí o irmãozinho falando, ai Charlie, você mordeu meu dedinho de novo. E foi um dos primeiros vídeos virais, assim, acho que da história do YouTube e de toda a história mais recente, né? Não sei se você lembra desse vídeo. Não, não lembro e eu não cheguei a pegar essa imagem, mas teve tinha muita coisa. As pessoas colocavam de tudo, né? Igual você falou. E aqui na tela tá aparecendo para vocês como era a página inicial do YouTube. Você vê que é bem diferente do que é hoje, né? A maneira com que ele foi lançado, e aí aparece algumas capas, né? Alguns vídeos. Pode ver que não era nada profissional das pessoas que criavam conteúdo na época. Tem uma outra aqui também é, que mostra como o vídeo que você estava assistindo, como ele era exibido e como ficava, enfim, como ficava ali o layout mesmo do YouTube. Aqui, ó, você vê que era completamente diferente a barra de
de, de, de play e pause. E o próprio vídeo, você vê que ele não é muito bem produzido. Hoje as pessoas levam horas para fazer um conteúdo legal no YouTube, com capa personalizada, com câmera ultra potente, com a imagem 4K. Na época era uma coisa como é que eu posso dizer assim, mais natural mesmo, né? Mas as pessoas não ligavam muito para a qualidade do vídeo, só queriam postar as coisas que eles queriam postar em formato de vídeo e jogava na plataforma. E aí como quando o YouTube ele foi comprado pela Google, né? E aí ele foi se tornando cada vez mais business, e principalmente quando ele começou a monetizar as pessoas, monetizar os canais, aí sim as pessoas foram melhorando a qualidade, e aí o YouTube entendeu isso como um negócio, né? E aí é a potência que é hoje, é um dos canais mais acessados, as grandes TVs, grandes rádios, hoje tem canal no YouTube, eles retransmitem os programas no YouTube por conta da monetização também, né? E também Pela porque audiência, né? pela audiência. E tem uma coisa que eu vi uma pesquisa recente que falava que a maioria dos adolescentes de hoje, adolescente, criança e jovens, eles não assistem mais TV. Eles estão no YouTube, nas plataformas de streaming. é, então, esse também foi um entendimento das empresas de televisão, de rádio, de migrar para o YouTube também a sua transmissão, porque as crianças, a criança, adolescente, enfim, eles não têm mais o hábito de sentar na frente da televisão e ficar assistindo desenho, que, esperar que passe algum desenho na TV ou que passe o que ele quer assistir. Ele pega o celular, o tablet, enfim, o iPad e vai no YouTube, põe o que ele quer assistir e fica assistindo até cansar. Então, mas se você vê que engraçado, né, como era antigamente, eu não tenho a data exata aqui desse print, mas para você ver como era a preocupação mesmo, não preocupação, né? Lógico que as coisas vão evoluindo, mas como era, se você comparar como era antigamente e como é hoje a plataforma do YouTube, é, é, você pode reparar que mudou muito, mudou inclusive a qualidade que os vídeos eram postados. Sem dúvida. E só voltando um pouquinho no que você falou das grandes empresas estarem presentes no YouTube, como o YouTube mostra exatamente a quantidade de pessoas que você tem assistindo, se for um evento ao vivo, né, no caso, ele mostra exatamente a quantidade de pessoas que você tem assistindo. Então, essa é a melhor métrica que você vai ter, porque você tem os dados em tempo real de quantas pessoas estão assistindo e da onde elas são, qual é a faixa etária, porque para você conseguir, tudo bem, você pode assistir o vídeo no YouTube sem estar registrado no YouTube, né, ou na sua conta da Google, mas você, se você tiver a sua conta registrada e tudo mais, você está praticamente dizendo, por exemplo, para o Jornal da Band, vai, que é uma das coisas que eu de vez em quando assisto no YouTube, que eu estou interessado e ele sabe que eu tenho a idade que eu tenho, eu moro onde eu moro, e eu estou assistindo. Se eu sou uma pessoa que assiste continuamente os vídeos deles, então eles sabem qual é o público-alvo, né? Diferente de você ter, por exemplo, o Ibope fazendo uma edição de como é feito, que são algumas casas nas grandes capitais, né? No caso em São Paulo, né? Sendo uma delas, e eles estimam que tantos pontos significam tantas pessoas que estão assistindo, mas baseado em algumas residências, em alguns bairros de algumas grandes cidades. Então, assim, é uma estimação que, que foi muito válida para a época que ela aconteceu, né? Embora ela ainda seja até hoje, mas com o YouTube e com a internet em geral, você tem essa métrica na sua mão e você sabe falar, olha, eu fiz uma, eu fiz uma live para 500 mil pessoas. Poxa vida, tinha realmente 500 mil pessoas assistindo a sua live.
né? Não é que você está estimando que tinha 500 mil pessoas. Não, tinha realmente. Então você tem aquilo lá e você tem como mais para frente, né? Negociar contrato, negociar alguma parceria ou alguma propaganda ou o que quer que seja, baseado em dados concretos, né? Baseado em dados reais que a plataforma te devolve. Então, isso é isso é uma das coisas assim que na minha opinião, né, um dos motivos pelos quais você tem grandes redes de televisão, seja daqui do Brasil como de fora, que migraram para o YouTube. Uma parte, claramente, é para pegar a atenção das pessoas mais novas que praticamente nem ligam à televisão, mas outra parte é para ter essa métrica, né? É. E outra coisa que foi interessante é com a questão da audiência que você falou, muitas empresas direcionam o marketing delas, a verba de publicidade, eles estão. Lógico, tem muita gente que ainda investe em merchandising na televisão, mas muitas empresas passaram a investir no YouTube. Então passaram a patrocinar canal grande, né? Enfim, canal de influenciadores, de pessoas que falam sobre qualquer tema, mas que tem um número alto de inscritos. Então eles começaram a ver que a verba publicitária que eles pagariam para a TV seria uma. Vamos dar um exemplo, não é basicamente isso, mas era de 1 milhão. Ele com 50 mil ele patrocinava 10 canais de YouTube e eles tinham essa medição concreta, né? Ele tinha essa quantidade de espectadores que estão ali acompanhando. O YouTube ele mostra, né? Isso todo mundo sabe. Ele mostra a quantidade de visualizações que o vídeo teve. Se a pessoa está fazendo um vídeo ao vivo, quantas pessoas estão ali simultâneas. E é uma forma até da pessoa que tem esse tipo de canal, esse canal grande, negociar um valor até maior. E muita gente fala, eu tenho mais audiência, eu tenho mais ponto de audiência comprovado que muita TV. Então, para muita empresa, e isso não só no YouTube, também no Instagram, né, que também tem a métrica, muitas empresas eles já direcionam essa verba de merchandising, de publicidade, para criadores do YouTube. É, e é igual você falou, o alcance, ele consegue. Tem gente que imprime relatório da estatística do YouTube e leva numa eventual reunião e fala, ó, tá aqui. E outra, dependendo E não tem discussão, né? não tem o que fazer. Você não vai debater. Você pode. Aí, e outra, e tem aquela. Você não quer? Eu vou lá falar com o teu concorrente. Aí o teu concorrente vai anunciar aqui no meu canal. E eu vou falar dele, e lógico, não por ética, eu não vou falar mal de você, mas vou falar dele e vou falar dele para 500 mil pessoas, para 1 milhão de pessoas. Tem canal com 6 milhões, 7 milhões. Então é uma forma até de você garantir. E ainda assim, ainda que a pessoa peça, é um valor muito inferior do que seria destinado a um programa de televisão, a um canal de televisão. E aí não tem essa de canal horário nobre. Ah, vamos passar a propaganda no horário da novela. Porque o YouTube, a pessoa pode estar assistindo o vídeo agora, a pessoa pode estar nos Estados Unidos, na China, vendo o vídeo a qualquer horário. Então, o que a gente comentou, dependendo do tipo de produto, o público-alvo não está na TV, ele está na internet. Então as empresas realmente elas pegam essa verba publicitária e investem pesado no YouTube. Pois é. Bom, a gente acabou fugindo um pouco do tema, né? Mas só para dar uma voltada aí em como era o YouTube antigo e aproveitar também comentar um pouco na, na imagem anterior que você mostrou, veio na minha cabeça que ele é muito parecido, pena que a gente não tem essa imagem para mostrar agora, de como era a busca do, Essa do aqui, ó. Google antiga. Ah, tá, acho que é outra, peraí. Eu não carregou aqui para mim ainda.
mas era muito parecida com a busca do Google antiga. Não, não era, não é a primeira que você colocou, era a outra. Era muito parecida com a busca do Google antiga, que tinha praticamente o logo da página e depois embaixo tinha a barra de busca e você digitava o que você queria e aí aparecia o resultado da pesquisa. No Google aparecia uma lista, né? Que no Brasil durante muitos anos a gente usou o KD, né? Que você deve lembrar muito bem, que eu acho que inclusive ele existe até hoje. Aí agora apareceu para mim essa mesma. E você digitava o que você queria e aí ele aparecia uma lista com com as respostas daquilo que você tinha pesquisado. E aí no YouTube era a mesma coisa, só que no caso não aparecia texto, aparecia já direto o vídeo que você tinha pesquisado. Então, essa era a, o jeito que eles faziam na época, né? Até porque não tinha muito isso de experiência do usuário, de interface de experiência do usuário, interface do usuário. Não era, talvez já fosse já um pouco debatido, um pouco desenvolvido, mas não tem nada a ver com aquilo que virou hoje, né? Durante essa época, para você chegar em alguma, para você chegar a conseguir assistir aquilo que você realmente quisesse, você tinha que pesquisar um pouco, você tinha que fazer vários cliques, né? Até você chegar no conteúdo que você queria. Mas, por outro lado, se você, hoje em dia, você praticamente, você começa a escrever aquilo que você quer, o próprio algoritmo já completa e em seguida, provavelmente vai ser o primeiro vídeo que ele vai te sugerir, né? Sendo que na época não era assim. Então é bem legal a gente ver como as coisas vão evoluindo, como que, né? E isso a gente está falando de pouquíssimo tempo atrás. Do YouTube a gente deve estar falando de não mais do que uns 15, 20 anos, não muito mais do que isso, né? Se você for parar para pensar, não é nada. E, quer dizer, que em 20 anos eu estou até exagerando. Então, para você ver como é que as coisas, como é que a estética, né? A estética do canal, a estética da página vai evoluindo e vai melhorando, né? Ela vai se tornando cada vez mais amigável, cada vez mais voltada para a experiência do usuário, né? Ao invés de ser só basicamente um mecanismo de busca que, ao invés de te devolver, ao invés de te devolver texto, te devolvia vídeo. É muito diferente mesmo. Muito diferente. É imaginável, né? Assim, ver o que o YouTube virou hoje e ver o que ele começou, né? É muito diferente.